a história do Brasil. Mas eu não vou contar a história toda do Brasil, só vou falar sobre o território dele. E, bom, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles tinham feito um tratado com os espanhóis que dividiam o mundo inteiro, o Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil ficou com o território dele, assim como ele é hoje. Então, os portugueses começaram a praticar a retirada da cana-de-açúcar. Então, por causa que lá, aqui no Brasil, que eles viram que dá muito certo fazer cana-de-açúcar, plantações. Então, eles começaram a fazer a cana-de-açúcar, extrair cana-de-açúcar. Eles tentaram escravizar os indígenas, que eram os cidadãos daquela época ali, que viviam ali no Brasil. E não deram certo, então eles tiveram que comprar escravos para trabalhar aqui no Brasil. Então, com isso, o rei de Portugal, ele morreu. Morrendo, ele deixou a coroa de Portugal para o mais próximo dele, que era o rei da França. Da França não, da Espanha. Então, Portugal e Espanha agora ficou com a mesma coisa. Então, o tratado ficou meio que anulado. Então, o Brasil foi se expandindo. E achou o ouro. Aí, Portugal, lá em Minas Gerais. Aí, Portugal queria a sua parte do ouro. Aí, deu pelo menos 20% da parte do ouro que encontraram para Portugal. Então, com isso, o Portugal achou ouro. Depois de um tempo, Portugal e Espanha se separaram. E começou a França, ela estava com Napoleão, ela bloqueou as pessoas fazendo comércio com o Reino Unido. Só que Portugal era meio que amiga do Reino Unido e não ligou muito para isso, então eles foram fazendo comércio com o Reino Unido do mesmo jeito. Aí os franceses, eles invadiram Portugal por causa disso. Que ele estava querendo que ninguém fizesse esse comércio com o Reino Unido. Por causa que estava meio que em guerra ali, os dois já estavam quase sem na mão. E Portugal estava sendo invadido pelos franceses. Então a família real foi para onde? Para o Brasil, para aqui para o Brasil. O Brasil já estava bem grande assim, e eles vieram para cá para o Brasil. O Brasil agora não era mais assim uma colônia, era o Reino do Brasil. Então, o Reino do Brasil ele foi desenvolvido, até que cessou um pouco lá em Portugal com os franceses e agora teve que voltar. Então, com isso, o rei de Portugal deixou seu filho Dom Pedro I para cuidar, que foi Dom Pedro I. Aí, como Dom Pedro I estava no Brasil, aconteceu o dia de Fico, que foi o dia que Dom Pedro I, que era o rei de Portugal, falou para ele voltar. E ele não quis voltar. Ele falou que ia ficar no Brasil. Quando Dom Pedro I estava resolvendo alguns problemas ali em São Paulo, na província de São Paulo, falavam com ele que iam tirar a autonomia do Brasil. Então, ali mesmo, no Rio Ipiranga, ele grita independência ou morte. E alguns meses depois, o Brasil ia virar independente, ia virar o Reino do Brasil. E aí vem o Império do Brasil. Então, vou deixar para falar sobre isso numa parte 2. Então, se você gostou do vídeo, quando eu lançar a parte 2, eu vou querer que vocês assistem. Compartilhem, comentem, não deixa o like, não se inscreve aí, por favor. Se inscreve, tô brincando. E tchau.